Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula e aqui vamos falar um pouco sobre as paredes. Então aqui em arquitetura temos o nosso ícone de parede e o comando WA. Clicando nela, vamos ter aqui a nossa aba de propriedades, onde vamos ter a nossa parede selecionada, certo? Então vamos a alguns detalhes relacionados à parede, primeiramente. Aqui eu vou dar um zoom, certo? E aqui em linha de localização, face de acabamento externa, a minha parede vai ser criada desta forma. Podemos ver que tem uma linha e essa linha está na face externa da minha parede, certo? Então se eu fizer aqui uma parede, podem ver que ela está indo para a face externa, certo? Aqui, se eu alterar para a linha central da parede, ao clicar neste ponto, podemos ver que a linha está no seu centro. Então, para mim fazer uma parede, eu tenho que levar isso em consideração. Por exemplo, a diferença entre criar uma parede com a face externa é que eu já vou ter o limite do meu ambiente. Aqui eu vou ter que tomar cuidado com isso, certo? Então aqui com o nosso comando WA de parede, precisamos também olhar este seguinte ponto. Cadeia. Quando ela está ativada, ao criar uma parede, eu posso me manter dentro do comando, sem precisar clicar novamente, certo? Se a minha opção cadeia estiver desabilitada, quando eu clico para finalizar a minha parede, ele sai e não permite eu criar continuamente. Eu tenho que clicar novamente e começar, certo? Aqui eu vou deixar sempre face de acabamento externa, é o que eu gosto de utilizar, e cadeia ativado. Aqui em deslocamento é o nosso offset. Então, por exemplo, um offset de 0,50, quando eu for criar uma parede, eu vou ter um deslocamento do meu ponto escolhido de 50 centímetros, certo? Se eu apertar o botão espaço, eu posso alterar a sua orientação. Então são estes os principais pontos em relação à criação aqui da parede. Agora vamos ver nas elevações aqui em navegador de projeto algumas outras opções interessantes. Antes disso eu vou apagar esta parede e esta parede aqui, certo? Aqui no navegador de projeto eu vou ter aqui as elevações e, por exemplo, a fachada sul. Aqui eu tenho a minha parede, na fachada sul. Clicando nela, temos a seguinte opção: restrição da base. Aqui está em deslocamento -15, eu vou pôr 0 para vocês entenderem. Então, o que é o seguinte: a minha parede com restrição da base no térreo vai começar no nível térreo. Então, se eu colocar o deslocamento de base, por exemplo, a 1 metro, ela vai começar a 1 metro acima do nível térreo, que é onde ela está restrita na sua base, certo? Vou voltar para 0. E aqui em restrição superior, acima para o nível cobertura, eu tenho a minha parede restringida na cobertura. Então ela está indo do nível térreo na sua restrição base e indo até um nível cobertura na sua restrição superior. Porém, podemos fazer igual na base, fazer um deslocamento superior. Então, por exemplo, a 1 metro acima do nível superior.
Aqui temos, por exemplo, a nossa restrição superior em cobertura e ela está passando 1 metro acima disso. Também poderíamos colocar, por exemplo, a menos 0,50. Então, a nossa parede está a menos 0,50 da nossa cobertura. Então, temos estas opções na nossa parede, certo? Na próxima aula, eu vou entrar aqui em editar tipo e vamos criar uma parede através deste modelo aqui. Certo, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula.